Então, boa tarde. Opa, desculpa. Luli. Bem-vindos. Estamos aqui com a Luli Pena, ilustradora, quadrinista, autora de Sem Dó. Laerte Coutinho, ilustradora, quadrinista, autora de inúmeros livros, entre eles a série toda da Piratas do Tietê, Muchacha, Laerte Visão e, mais recentemente, como editora com Angeli, da revista Baiacu, na qual você trabalhou em que função mesmo, né, Baiacu? Editora. Rafael Coutinho, também quadrinista, veio lá da Sociedade Radioativa, um fanzine que, enfim, circulou muito quando a gente tinha a idade de vocês. E depois fez a Cachalote, fez recentemente Mensur e trabalhou também na Baiacu. E aqui, lançando Eles Estão Por Aí, a Bianca Pinheiro e o Greg Stella. A Bianca quadrinista, autora Dero, uma série que fez muito sucesso, Mônica Força, entre outras. Alho Poró, a mais recente antes dessa, que foi lançado na Comic Con do ano passado. E o Greg, que escreveu o Eles Estão Por Aí, cujo último livro é o Dobras do Mundo, né? Um fanzine chamado Dobras do Mundo, que lembra muito esse e que de certa forma roubou o título desse, que o melhor título para esse livro no momento era Dobras do Mundo, e ele tinha colocado no fanzine antes. E aí, valeu, Ingrid. Valeu, Greg, o editor ajuda. Enfim, porque esse título, depois a gente fala sobre isso, a gente demorou que me parece meses para conseguir definir, e sei lá, finalmente ficou excelente. Que ordem que a gente começa, não? Perguntar para vocês não, mais fresquinho. Eles são mais jovens. Bom, alguém comentou lá em cima que tinha visto o livro e que não parecia com nada que vocês fizeram antes. E o Rafa também depois comentou a mesma coisa. E na verdade, mais que isso, eu acho que cada livro de vocês parece escrito desenhado por pessoas diferentes, assim. Totalmente diferentes. Tem o Beca, é uma coisa, o traço é diferente, o Alho Poró é outro traço, é outro olhar. É de propósito, de onde que vem a vontade de fazer cada gibi diferente do outro? Boa tarde. Eu acho que eu sou muito insatisfeita com o meu traço o tempo todo. E aí eu não consigo ficar numa coisa só e treinar ela até o ponto de ficar muito boa. Então eu treino um pouquinho, uso um quadrinho e daí depois eu não quero mais, porque eu quero fazer outro quadrinho que é completamente diferente. Eu geralmente... Dá pra ver? Dá pra ver? Mais alto. Ali no topo da escada eu deu ok. Eu geralmente tento adaptar o traço à história. E isso é muito difícil, porque o meu traço é muito limitado. O que eu sou capaz de desenhar é só o que eu sou capaz de desenhar, então eu só consigo ir até certo ponto. Então eu fico tentando, em cada quadrinho, fazer uma coisa mais interessante que no quadrinho anterior. Mas eu estou sempre insatisfeita, a verdade é essa. Estou sempre bastante insatisfeita. Em matéria de traço. É verdade, ela recebeu o livro e, enfim, foi uma novela, não sei se vocês estão acompanhando a dificuldade que está o correio esses dias. E eles lá ansiosos para receber o livro. Ela recebeu o livro e eu falei, e aí, gostou? Aí falou assim, 2 linhas comemorando e falando, mas já olhei para o meu traço, peguei erros pelos quais jamais me perdoarei. Verdade, e sem ironia foi dito. E você complementa aí, que os seus livros também têm tons diferentes, os quadrinhos também vão para lugares outros. Eu não sei, eu acho que quando a gente começa a pensar em como é que vai ser a história, a gente também pensa como é que a Bianca vai desenhar. É meio junto, assim. Então eu não sei muito bem por que exatamente que a gente faz isso, mas acho que é mais você que faz isso mesmo. A gente começa a conversar sobre um negócio e fala, mas como é que vai ser o desenho? E daí ela já vai e começa a fazer uma coisa diferente, eu não sei muito bem. Agora, por que a gente faz coisa diferente uma da outra, eu não sei, acho que é só porque... Dá vontade. É que normalmente, acho que todo mundo vai concordar com a gente aqui, durante o processo de fazer o livro você enjoa muito dele, muito. Ou pelo menos pra gente sempre é assim. E aí, enquanto a gente tá fazendo o livro, a gente só quer saber de fazer uma coisa completamente diferente daquilo. Assim. Qualquer coisa que não seja o que está fazendo. Mais para Bianca, principalmente, porque ela fica lá. Eu termino meu trabalho, ela continua lá. Então, quando vem a hora de fazer uma coisa nova, a gente quer fazer uma coisa nova mesmo. Com certeza. Acho que é isso. Quantas páginas, hein?
Tem 216. 16. Um quadrinho de 216. Ele tá gordão assim porque o livro tinha... A gente usa um papel nos outros quadrinhos, pode ver na Baiacu e no Sendó, que é um papel mais molinho, mas ele dá uma certa transparência. E no caso do livro da Bianca tinha muito preto, exatamente onde tinha branco na outra página. E parecia que estava muito... Aí ficou esse tijolão, mas é bom que livro imponente. As perguntas vão passar meio pelas carreiras e livros anteriores e posteriores. Interrompam, façam perguntas. Levantem a mão e perguntem o que quiserem para eles também. Não vamos ficar separando. Primeiro debate, depois perguntas. Podem interferir, por favor. Rafa. Oi? Não, eles falaram de enjoar durante um projeto. Eu estava pensando aqui. 2 projetos com você que consumiram o quê? 8 anos das nossas vidas. E como que você lida com o fato de que eles produzem, por exemplo, muito rápido, né? Para você é ficar muito tempo em cada trabalho. Eu estava pensando que, na verdade, isso é um resultado também de uma possibilidade de uma nova época, onde se assimila com mais facilidade a ideia de um autor mesclar estilos. Não que isso não tenha existido nos anos 70, 80, 90, mas não é uma coisa super assimilável hoje em dia, essa coisa de intermídia e de mudar de linguagem. Então, acho que em grande medida é porque a gente pode. Com certeza. E se você pode, você quer testar e quer se reinventar. Mas dá errado às vezes, né? Dá, a gente joga muita coisa fora. Eu já fiz livros que não deu certo. Mas você ficou 7 anos no Mansur com... 7? Não. 7 anos. 7 anos com idas e vindas e parando e começando de novo. E eu acho que o livro traz um pouco disso, que é bom para o livro. As mudanças, os impasses narrativos, isso ajuda você de alguma forma, demorar e ficar indo e voltando, porque o gibi inicial que a gente combinou anos antes era muito diferente do livro. Era muito diferente. Não sei dizer, cara, porque não tem esse outro lado, né? O Cachalote foi 2 anos e meio, então eu sinto que foi bom, assim, ter um tempo menor e mais focado. Não foram pausas que foram saudáveis, né? Foram pausas para correr atrás de grana e fazer outras coisas, porque eu precisava, né? Se eu pudesse, se fosse suíço, eu fui para a Suíça recentemente e eles ficam falando do estado mínimo aí, Brasil, mas o estado lá é bem forte, né? E todos os quadrinistas têm tranquilidade para fazer quadrinho com edital, com apoio de governo, com apoio de editora e tal. Então, as coisas na França, né, você faz um livro com Mansur em 6 meses, tranquilamente. Assim, focado, depois você faz outro e outro e outro, você tem uma carreira de quadrinhos. Essa nossa carreira é uma não carreira, assim, um negócio que acontece entremeado por todas as outras 1000 coisas que a gente tem que fazer, né? Fala que é bom e tal, que eu acho bom, porque eu também não tenho... Entendi que choramingar é a pior coisa que a gente pode ficar fazendo. Né? E eu acho que grande parte da identidade do quadrinho brasileiro está sendo construída em torno dessa coisa meio selvagem que a gente tem de... A gente acha amador, assim, o método suíço. A gente acha o quê? Desculpa, perdi. Amador, assim, né? Eu tive muito tempo para fazer e pensar... Eu falo meio, tá. Que bom que é ser quadrinista pra você, né? Então eu acho que tem uma coisa do quadrinho brasileiro que é meio isso mesmo, de sobrevivência. Você vai permeando, para de reclamar, se organiza nos cronogramas, vai fazendo as pausas que precisa fazer e faz. Mas eu não tenho outro lado, eu não sei. Talvez se eu tivesse, eu estaria dizendo, não, é muito melhor focar e fazer uma coisa. Você falou isso, né? Que você precisa parar, fazer coisas. Eu lembro de uma entrevista que a Laerte deu, não sei se é recente, mas enfim. Tem outra água aí? Aí atrás tem uns potinhos, uns containers, como chama isso? Cooler. Eu tô ficando. Obrigado. Achei que era por causa do balcão. Não. Obrigado, Cícero. Eu lembro dessa entrevista que você disse que alguém te perguntou sobre os novos tempos, internet, alguma coisa, e você disse que tinha uma coisa
Eu? Tinha uma coisa que hoje em dia seria impossível, que nos anos 80 você tinha 2 lugares para os quais você fazia desenho e isso sustentava você e estava tudo bem. Enfim, mas eu sinto também que hoje em dia você é muito mais conhecido, que extravasou os quadrinhos, foi para quase um ícone cultural brasileiro. E queria entender se essa transição como foi para você essa transição numa época em que tinha só publicar em 2 jornais, um jornal e uma revista, estava bom, e hoje em dia faz 1 milhão de coisas para todos os jornais. 1 milhão de coisas, mas eu só publico em um jornal. Antes eu publicava em 2, agora eu publico em 1. Quer dizer, a minha tira, teoricamente, é distribuída para 4 jornais, a Folha e mais 3. Tribuna de Vitória, Zero Hora, o outro que eu esqueci. Mas é conhecida como uma tira que sai na Folha. O esquema de distribuição no Brasil, essa ideia americana de pegar um trabalho, distribuir e vender barato para um monte, não deu certo aqui, não deu. Assim como o capitalismo também não deu certo. O Brasil tem um jeito. Mas o socialismo ainda tem esperança. Nós estamos apostando tudo no socialismo. Eu não sei, pois esses processos históricos são para mim um fator de muita confusão. Eu não sei o que eu faria se eu estivesse começando, ainda bem que eu não estou começando hoje. Mas eu provavelmente estaria buscando financiamento, buscando catarse, como o Rodrigo está fazendo, buscando alguma forma de viabilizar, não é porque as estruturas que estão por aí estão nos demitindo. O movimento principal dela é de demissão de profissionais e não de contratação, porque essas próprias estruturas estão em crise sistêmica, né? Elas estão indo para o vinagre. As publicações regulares de papel, jornais, revistas, estão mudando tudo. Estão se apoiando cada vez mais em mídia digital. As questões de exclusividade e acesso estão na ordem das preocupações aí. Há quem veja nosso trabalho como um produto de supermercado, assim, uma coisa qualquer. E os tempos são muito diferentes mesmo. Eu acho que quando eu comecei, havia uma série de ideias mais ou menos míticas em relação à posição dos intelectuais e dos produtores de produtos de arte, coisa assim, dentro da mídia. Eu acho que tudo isso veio tanto se desmistificando quanto também decaindo, né, nas suas firmezas de conduta profissional. Assim. Eu não sei nem o que você estava perguntando. Mais que respondido. Mas eu respondi várias coisas. Aproveitando então para a Lúlia, perspectiva diferente. Você é ilustradora, trabalhou muito tempo em jornais, revistas. Eu lembro de você me falar meio a mesma coisa. Você tinha 10 colunas para ilustrar, 5 sessões de revista, de repente meio que foi afunilando para uma coluna ali, uma coisa aqui de jornal. Isso que o Laerte falou, que é um movimento de demissão. E aí você saltou para os quadrinhos, um livro que eu adoro. Eu editei o livro também, então é muito próximo. Foi o primeiro quadrinho da nossa editora. O primeiro quadrinho brasileiro da nossa editora. Eu queria saber para você, que chegou agora no teu livro de quadrinhos, como que está sendo entrar nesse mundo alegre? Eu não sei, eu entrei eu mudei de carreira, né? Era professora de português, na verdade. Professora de português muitos anos, em letras e tal, fiz letras. E aí, num certo momento, eu fiquei cansada lá da vida acadêmica e juntei os desenhos e fui arrumando os trabalhos na Folha, e depois ilustrei muito tempo com revistas femininas e tal. E eu sempre conto que assim, quando eu mudei de profissão, eu fazia uma matéria numa revista como a Criativa, que era assim, um abre e mais 4 ilustrações, e eu pagava meu aluguel em Pinheiros, num apartamento ali do lado do Pão de Açúcar, namorado com ele, dava para a ilustração de uma matéria, eu pagava um aluguel, um AP legal.
Imagina, hoje é impensável. Assim. Então, eu lembro o dia que a Globo ligou lá para casa e falou: estamos reduzindo pela metade o valor das. Você continua no nosso. Sim, continua. Aí depois, estamos reduzindo. Isso, assim, não sei se aconteceu isso. Assim, vários telefonemas que eu recebi ao longo desse processo, né, que os caras falam: estamos reduzindo pela metade. Você, assim, não é que não te aumento. Entendeu? As editoras ligavam para te dizer que e você fez, hoje ilustrar uma matéria de revista não dá para pagar talvez a conta de música e tal. Então, esse processo foi muito terrível, né? E isso, então eu fiz muita ilustração, e fora que tinha muita ilustração, né? Hoje não tem, os cadernos acabaram, os cadernos, assim, chegou um caderno de turismo, um caderno de verão, uma revista de céu, outra não tem mais. Então, assim, não é só que os valores diminuíram muito, é que não tem mais trabalho e tal. E o quadrinho nessa história? Então, o quadrinho nessa história é o que a gente estava falando, né? Que o Rafa Campos Rocha fala muito isso, né? Que ele fala que a gente está comprando muito demais essa ideia, porque assim, o quadrinho é isso, né? Então, graphic novel, essa coisa, né? Um puta livrão chique, né? O Sem Dó nas livrarias, e uma coisa que eu fiquei super feliz, porque é uma história longa e de uma certa maneira virei autora, no sentido, né? Autora de uma... Fui viajar agora por causa do livro, então coisas maravilhosas aconteceram, mas ao mesmo tempo é um número muito reduzido de leitores, né? Porque quem tem dinheiro para comprar um livro desse? É muito caro um livro desse, né? Para o leitor brasileiro, para o público brasileiro. Então, o mundo do jornal, assim, me dá muita saudade do mundo da banca e do mundo do jornal, né? Eu nasci, fui alfabetizada pela banca, né? Todo o dinheiro que eu ganhava quando eu era criança, eu imediatamente corria para a banca para comprar uma revistinha, esse jornal, né? Esse jornal que todo mundo lia em casa, vários cartoons, vários Angelila, etc. Isso é uma coisa muito forte na minha vida, assim. E publiquei cartoons na Folha, assim. Então eu lembro, eu falei isso outro dia, eu lembro uma vez que eu publiquei um cartoon contra a polícia militar, a coisa de eles estarem dizimando, né, jovens, pobres, né? E no mesmo dia, no meu Facebook, veio uma ameaça de um policial militar, falando aquilo lá que você publicou é uma besteira, e você tem um filho, né, e tal. Era uma ameaça, claro. Eu entrei na página do cara, o cara era um assassino contumaz, assim. E aí eu lembro que eu tirei todas as fotos do meu filho, Mas aí à noite eu cheguei e fiquei pensando, porra, eu tenho um leitor que é um policial militar. E isso me pareceu muito incrível, assim, que o Sem Dó não vai ser lido por um. Então, assim, a gente está perdendo, né, com esses quadrinhos, né, legais e chiques, uma coisa que a gente tinha no jornal, que era uma variedade, acho, principalmente, de leitores, né? Porque me dá a impressão muito que esses livros são sempre o mesmo público e tal. Não sei se você sente isso, acho. Eu não tô dizendo que o meu objetivo seja ser lida pela polícia militar, mas... Ficou parecendo que eu fiquei... O fato desse assassino te ligar e te ameaçar... Mensagem, né? É porque ele também está levando em conta que ele está sendo lido por muita gente. Muita gente, é. Então, para ele, isso é um problema. Ele é um fascista, mas ele leva em conta que uma realidade que existe, que existia. Chiclete com Banana vendia 100 mil exemplares, cada um desses 100 mil exemplares era lido por 5 ou 6 pessoas. Me dá, era uma outra dimensão de coisa e era lido por gente da periferia, era lido por gente pobre, era lido por gente que pegava o metrô, pegava trem, ia lá para o subúrbio. A nossa produção hoje, ela tem outro perfil mesmo, ela foi para a livraria, né? E é isso. Dificilmente o PM vai... Sei lá, eu não sei como é isso. Posso fazer uma pergunta para eles? Para mim, eu amei esse livro. Eu li na quarta-feira e
prazer imenso, assim. E eu fiquei pensando, porque assim, eu sou bem mais velha que vocês, e vim desse mundo da banda, né, uma outra... E acho que também de um mundo narrativo muito do século XIX, sabe assim, grandes romances, literatura, assim. E tem um filho de 15 anos que gosta muito de videogame e tal, que é um outro mundo narrativo, que pra mim é uma coisa meio distante. Acho que você... Eu sou muito jovem. Você é muito jovem. E aí eu fiquei lendo esse livro, e aí eu me lembro uma vez, tinha uma crise na minha casa, porque o pai do meu filho era super a favor de videogame, e liberar o videogame é maravilhoso, videogame ativa a inteligência, né? E eu, meio riponga e não sei o que, meio desconfiada com o mundo do videogame e tal. Então eu tinha essa crise. E eu lembro um dia que meu filho estava jogando, e eu fiquei totalmente encantada com aquilo, que eu falei, meu, olha essa mulher. Cara, ele tá comandando esse herói, e esse cara tá indo pra lá. E ele tinha uma coisa que eu falava assim, meu, isso não é. E eu fiquei muito encantada. Teve esse momento do meu, assim, que eu falei, puta, isso é legal pra caramba. E aí eu achei. E aí tinha uma coisa que, assim, ele estudava num colégio super liberal, construtivista e tal, que o videogame era meio mal visto. E tinha aquele Grand Theft Auto lá, né? Que era aquilo que... E ele gostava de jogar aquilo, que eu lembro que ele entrava naquele carro e ficava passeando pela cidade. E ele só fazia isso, ele não matava ninguém, e não ganhava pontos e tal. Mas ele ficava no carro e tinha uma coisa de mudar a música, né? Mudar a rádio. E ele ficava lá, e ele ia para um lado, ia para o outro. E me lembrou um pouco aqui, assim, essa narrativa de vocês, que né, eles vão para um lado, depois vão para o outro. Um pouco que nem Mad Max, assim, vai todo mundo para um lado, aí chega lá, volta todo mundo para um lado. E aí, eu achei fantástico isso dessa coisa, é quase como se a narrativa fosse, eu gosto da narrativa, é uma discussão que eu tenho com o Rafa, assim, eu gosto da narrativa, sabe, eu acho que tem que ter um final e barará, é o meu, né? Não é o meu. E aí eu queria saber se vocês, sobre isso, sobre essa narrativa, que é quase, ela tem mais sentido até do que essa que... É o seu Lu. Eu tenho que desligar. É aquele toque, para de falar que você já falou. É engraçado, vocês talvez sejam a primeira geração que o videogame é uma instituição cultural muito maior do que pra mim, de certa forma entra no livro. Aliás, faça uma breve. Fale um pouco do livro, explique um pouco o que é o livro. Eu mal mediador. Mas qual é a pergunta? Não, a pergunta é, eu sempre quer ser ficava jovem, pensando não lê, saber saber que ele tem que dar uma o cérebro fechada. dele. E aí eu lendo de vocês, eu falei assim, puta, é muito mais, é um sentido muito superior e muito mais incrível esse, dessa andança desses personagens. Quase Mas não como é que... spoiler, tá? Que eu não li. Tá. Não, mas explica É spoiler? Não, é isso. Tá. Se vocês pensaram nisso, se vocês têm essa coisa, se a narrativa tem que ter um sentido final, se o final, se só, porque eu achei incrível, eu achei super cheio de sentido essa andança cheia desses pequenos acontecimentos, que é tudo muito pequeno, que vai acontecendo, mas aí eles vão para um lado e vão para o outro, e aquilo é, ao mesmo tempo, cheio de sentidos muito maiores do que aquilo que está acontecendo. Assim, não sei. Como o videogame. Fudeu. Eu não me expliquei Comece falando um direito, pouco o que é o livro. Fala sobre o seu livro. Pra mim é mais fácil porque não foi eu que escrevi, então eu posso elogiar o texto sem me sentir idiota. Na verdade, assim, a gente saiu da CCXP em 2016, a gente estava no hotel esperando o check-out, conversando, e o Greg me contou essa história. E ele mesmo que ia desenhar, e iam ser robôs, porque daí dava pra fazer umas coisinhas quadradas que eram robô e era mais fácil de desenhar. E daí eu gostei muito da história, assim como você, gostei muito do que ele me contou e falei, deixa eu desenhar isso aí, mano. Eu acho que porque eu sou metida mesmo. Aí o Greg deixou. Então, a culpa é toda dele, no livro ser bem bom. Esse negócio de... O livro é sobre um monte de coisinhas no mundo. É isso mesmo que eu tenho pra dizer sobre o livro. Você sabe descrever melhor o livro? Eu tive que escrever a orelha do livro. Aí eu li o livro, deu, né? Porque como é que eu vou
explicar o que é o livro, não estragar o livro, ao mesmo tempo tentar passar um sentimento das pessoas de que é um livro. E aí era um pouco isso, eu só conseguia ter essa. Tenta responder melhor agora. São coisas num lugar e elas estão fazendo coisas e durante o tempo que elas fazem essas coisas, elas encontram outras coisas que estão fazendo coisas. Você desistiu de escrever a orelha. Eu fracassei e aí eu fiz longos elogios e não tem orelha, só tem quarta capa. Não, porque não dava para sustentar duas, é um desses livros muito raros em que é difícil você explicar. Eu tenho lá na editora também que fala, olha, esse é um livro legal por isso. Ele é difícil de explicar, mas as pessoas que vão lendo vão falando, mas eu acho que eu entendi o que é, né? São coisas acontecendo com essas coisas que eles resolveram desenhar. Mas tem isso, vocês são mesmo a primeira geração, talvez, que o videogame pra mim era uma coisa de bandido no fliperama. Tinha uma lenda do menino que deixaram de cueca no fliperama, aí seria escondido, com medo de ser assaltado e tal. E pra vocês é uma coisa narrativa que nem livro, que nem filme, entra no gibi? Entra, com certeza. Entra, então sim, nós jogamos videogame, entra, com certeza. Eu não sei se de forma tão direta, é que não... Eu acho que entra, sim. Pensa na gente jogando Breath of the Wild. Pode ser. Porque esse último Zelda também, você falou do seu filho ficar só andando. Esse último jogo do Zelda também, às vezes eu pegava, acho que vou fazer alguma coisa, mas talvez não. E daí você só ficar andando no mundo é a coisa mais mágica que existe. Você fica encontrando umas criaturas, conversa com umas criaturas. E também não é só uma questão da geração gamer, é uma geração de produtores de games, contadores de histórias, de construção narrativa, onde a experiência é muito amplificada e existe agora essa possibilidade de se jogar o jogo simplesmente pelo prazer de circular em espaços infinitos, né? São os algoritmos de game que a geografia é infinita, você fica lá, é tudo muito lindo, esteticamente, plasticamente bonito, né? O conceito visual, com um peso muito grande, né? Você que é gamer, porra. Eu cresci nisso, pra mim Mas não teve uma mudança? Mas eu acho legal isso que a Luli falou, porque eu não tinha reparado essa questão espacial, né, de você ter um livro que os personagens vão se encontrando e as proporções deles vão se alterando de acordo com o ponto de vista do livro, etc. Me lembra mesmo muito... Eu ia falar outro jogo, ficar muito crítico, mas o Zelda, aquele pequenininho... Minish Cap, isso. Mas você agora, esse mundo, essa coisa... O Cachalote fez o quê? 10 anos, não foi? Acho que tá por aí. 10 anos de Cachalote. Cachalote, tem pra quem nome, não sabe... Não, 10. Foi uma graphic novel, um romance gráfico que o Rafael escreveu com o Daniel Galera. Foi publicado há 10 anos. Eu queria saber, você ali tinha... Eu lembro muito de todo o período, foi um período... Enfim, a gente trabalhou muito junto na época. E de que o quadrinho estava acontecendo, de que ia pra frente. Não em termos de mercado, gibi, tô falando, esquece um pouco a coisa que tá sempre ruim, sempre vai piorar, mas narrativamente eu lembro que tinha uma animação de fazer a Cachalote no sentido de vamos fazer mais do que a gente estava fazendo, ir para mais longe nessas narrativas, importar mais o jeito de contar uma história, etc. Como que você vê 10 anos depois daquilo, essa ideia de que o quadrinho ainda estava em expansão como linguagem? Quando a gente entra, né, em projeto assim, de quadrinho, tem um momento de excitação bem intensa, assim, né, que você tem uma sensação de que é ilimitado ali, né, que você abriu um pote que pode se expandir. Eu lembro que falando com a Luli, ela refez Sem Dó 12 vezes. Em momentos tinha umas colagens, eu nunca via nada, ela sempre falava, estão fazendo tudo de novo. Agora eu acho que eu achei uma coisa. E a gente sentiu isso também muito com o Baiacu, assim, uma sensação de que, cara, isso aqui é uma coisa muito nova, botar as pessoas para trabalhar livremente, com grana, com tempo, com espaço para pensar conexões, isso pode estar apontando para algo muito novo, assim. Acho que isso é uma força motriz muito importante, fundamental no quadrinho. E que é um retrato desse momento maluco. A gente não está bem, está tudo ruim, mas o quadrinho brasileiro não para de crescer, ele é um tratado de mercado maluco, tão difícil de explicar por fora daqui. Os argentinos não conseguem entender, por que
eles acham que, porque vocês são um país gigante, então 1% de venda para vocês é milhares de cópias. É isso mesmo. E a gente, mas aí eu explico para eles, eles entendem que a gente vende a mesma quantidade de livros, talvez menos do que eles, Sim. mas a gente tem muito mais evento, a gente tem essa profusão de publicações independentes, e as pessoas continuam mergulhando fundo, assim. Talvez seja também uma coisa de essa novidade, a gente consumiu o quadrinho dos 70, 80, 90, de longe. Um dia eu gostaria de ver isso, um dia eu gostaria de fazer. Então ainda é muito novo mergulhar nessas possibilidades de entrar num mundo seu, particular, super rico, montar uma história longa de 200 páginas, poder viabilizar o livro sem grandes manobras. Ou poder fazer o livro sem ter um limite de página definido, né? Exato. Você não faz para bater um determinado tamanho e tal. Eu ando ainda bem excitado com a ideia de fazer um livrão de 1000 páginas. Isso. 20 tomos. E antes de começar, ele é lindo sempre, né? Antes de você começar a trabalhar no livro, ele é maravilhoso, né, cara? Mas aí você... Porque, na verdade, trabalhar no livro é um processo de destruir aquela boa ideia que você teve no começo, né? E, como ela não tem definição nenhuma, né? Como ela é só uma ideia muito geral, ela é linda, cara. Você pensa nesse capítulo, eu vou fazer tal coisa e vai ficar muito foda. E daí o meu leitor vai sentir não sei o que e tal. E aí, claro que fazer o livro é ir matando tudo isso. O nosso amigo Daniel escreveu a Cachalote com ele. Eu tentei escrever um livro, uma vez fracassei monumentalmente. Aí ele falou, e ele escreveu exatamente, sem saber que era o que eu tinha passado, que é: você fecha o olho, você vê o livro inteiro, todos os personagens, quando eles se conectam, ele tem 1000 páginas, vai ser isso. Aí você escreve e todas essas ideias duram um parágrafo. É isso, exatamente. Mas você terminou aquele parágrafo, aí você não prossegue mais. Um parágrafo ruim, inclusive, né? Mas você fecha até ficar aceitável. É que nem tentar lembrar uma sacada que você teve comigo. É isso. Essa eu não vou esquecer. É tão legal que eu não vou esquecer. Você vê uma coisa que você anotou lá. A tesoura. Esses dias eu notei um sonho que no dia seguinte eu li, não fazia nenhum sentido. Era uma cara gigante, eu sabia que ela ia me matar, eu tinha que esperar ela me matar, era só isso. E eu lembro que quando eu acordei à noite era incrível, eu falei, cara, é um livro inteiro. Vai ser demais. Dava medo, era uma coisa meio excitante, não tinha, era uma cara gigante que ia te matar. Não sabia nem a história, cara gigante. Sabe? O Paul McCartney, né, quando ele tomou ácido a primeira vez, ele tinha o segurança da banda, que era o Mel, que era enorme, e ele pediu encarecidamente que o cara guardasse um pedaço de papel que ele tinha anotado, que ali estava contido o próximo disco, a próxima turnê, estava tudo meio ali, né? E ele passou a noite, ele acordou, ele pegou, estava escrito há 7 níveis. Era isso. There are 7 levels. E foi. Mas o cara gigante que quer te matar. O livro tem uma cara gigante que quer me matar. Você viu a conexão? Tem uma cara gigante que quer matar aqui. Spoiler. A gente estava falando disso, de potencial, de como muda, e eu lembro, eu fico lendo entrevistas com a Laerte, porque sempre são muito boas, e uma vez você falou, te perguntaram também da tua mudança, que você matou os personagens, e estava procurando um outro jeito de escrever roteiro, e que você não queria mais armar uma piada e depois arrancar uma risada no final, que você queria ir para uma outra coisa. E aí ficava na entrevista lendo na minha cabeça que era assim, então tinha aquele tipo de quadrinho, e agora tem um outro tipo. Mas eu fico lendo você todos os dias, e não sei se vocês acompanham a produção, que é inacreditavelmente o maior artista brasileiro. Negócio todo dia diferente, todo dia novo. É uma tentativa de não fixar um estilo, porque não tem um estilo, ou para você essa segunda fase é uniforme? Assim? Porque para mim cada dia é um... esquecer o que foi feito ontem, tentar um novo tipo de humor. A Bianca falou um negócio agora disso, dos tratamentos diferentes que você dá para histórias diferentes. E me lembrou uma frase ou uma formulação do Art Spiegelman, que ele também falava isso. Ele falava assim, os meus trabalhos é assim, eu tenho uma ideia, aí eu preciso aprender a desenhar aquela ideia. São ideias que pedem soluções diferentes. Autores que são assim. O Crumb não é assim, por exemplo. O Crumb desenha sempre do mesmo jeito. Mas ele deu uma entrevista recentemente dizendo que ele nunca mais vai fazer quadrinho. Explica, porque o Mouse é tão bem sucedido e dá tanto dinheiro e ganha tantos prêmios que ele não precisa nunca mais fazer quadrinho. Ele provavelmente não vai mais fazer quadrinho.
Mas ele fez depois do mouse. Ele fez o Fez negócio o de- Sombra das Torres Ausentes. a sombra do caralho lá, como chama? Sombra do caralho ausente. Ele continua fazendo isso. Mas, não, isso aí é bravata dele, vocês vão me desculpar. E o que eu resolvi é isso também. Eu não queria mais fazer um modelo de humor e solução. Não que fosse horrível, não que eu esteja arrependida de ter feito, mas porque no meu processinho pessoal deu. Aí eu resolvi partir para outra. Que outra coisa? Não sei, ideias que vêm todo dia. Eu gosto de ter ideias diferentes. Às vezes essas ideias se configuram numa sequenciazinha de uma semana ou duas, sei lá. Mas em princípio eu estou sempre buscando e propondo outras coisas. E é mais divertido. Porque tem uma coisa também que outro quadrinista falou aí, que não gosta, outro ilustrador, falou que não gostava de fazer quadrinho porque tinha que desenhar muitas vezes a mesma coisa. E é verdade, é chato pra cacete. Você está desenhando uma pessoa, a pessoa tem que estar do mesmo jeito, cabelo do mesmo lado, bigode do mesmo jeito, o olho assim, não sei o quê, os peitos juntos, os peitos para cima. Tem uma hora que enche, você fica falando, não preciso disso para viver. Bom, eu tenho gostado de fazer essas múltiplas soluções assim, também porque elas estão ligadas a histórias que se limitam naquela edição. Então eu proponho histórias que começam e terminam ali, naquele dia. É um recorte, é um pequeno conto, é um poema, não sei, são peças assim. Continuá-las, dar carne para personagem, construir situações e tal e tudo, é um outro trabalho. Mas eu não sei, eu não estou afim de mais fazer isso agora. Mas estou fazendo Mas não vai rolar uma história grande? Isso é que é pior. Pô, eu tô esperando isso aí. Não, é horrível. Eu esperava não lembrar disso. Desculpa. É um horror. É o mesmo personagem, com a mesma graça. 50 anos desse personagem. É maravilhoso isso. E eu ainda estou nos Vai ser primeiros maravilhoso. 2 anos. Já tem 200 Quantas páginas. páginas? Faz em volumes. Mas tem que ser em volume. Ah, tá. Senão a gente vai ter que ler aquele negócio assim, né? Eu vou pela vez também. A fazer uma última trasulha aí, façam perguntas, senão vai acabar o tempo e ninguém pergunta nada, só a gente fala. Mas o Rafa falou que você demorou 10 anos para fazer o Sendó. Eu acompanhei uma parte longa até desse processo. De fato, você redesenhou o livro 500 vezes. O livro estava indo para a gráfica e estavam chegando páginas novas, ou páginas refeitas, ou coisas que ela gostava um mês antes, eu já não gostava mais. Perdoa até hoje que você não mudou aquela última que eu mandei, né? Que não deu tempo. O meu tempo tava rodando, era literalmente pare nas máquinas. Tô chateada até hoje. E agora eu espero que você esteja fazendo outro livro. E você acha que entrou no troço ou para você ainda vai ser um processo longo de redesenhar, apagar? Sei lá, eu fico meio assim, por exemplo, quando a Bianca falou, tô sempre isso. Meu, esse livro aqui é uma coisa extraordinária. Eu fiquei, gente, tem umas páginas, sei lá, eu acho uma coisa de gênio isso aqui, quer ver? Bom, vocês vão ver. Você tem ouvir você falar que recebeu o livro e falou que ouvir a Laerte no curso, né, dela falar, putz, eu não consigo desenhar, eu fico feliz, porque eu acho que eu refaria isso tudo de novo, eu acho que ficou várias páginas. Eu não sei desenhar, né? O Rafa sabe, eu já trabalhei no mesmo lugar que o Rafa. Então... Tá bom, eu sei. Eu não sei desenhar, eu falava, Rafa, eu não consigo fazer isso. Meu, como é que eu faço isso e tal? Então, porque não dá, sempre. É muito satisfatório. Você tem isso, Rafa? Tenho, então. Eu gostaria de desaprender mesmo questões de naturalismo e realismo e essa obsessão pelo que os anos 80, o Moebius, a Saint-Pierre, esses caras, geração que massacrou a minha geração com a ideia de que existe um jeito correto de fazer, e eu vejo muito claramente que as novas gerações, de 2000 para cá, 2005 para cá, estão bem mais interessadas nisso, e eu gosto muito mais do que esses caras dos 80 que eu idolatrava.
eu tenho muita dificuldade de chegar ali, eu sofro assim. Fico tentando desconstruir, tentar entender o Nossa, eu acho que eu desenho tão solto, tão livre. Mas é mesmo. Aí já é pô apertado, né? Você finge bem. Pra mim parece bem. O pessoal, nossa, queria desenhar aquele lá. Eu acho que tem alguns desenhistas que... Esse é o Zimbre, sabe? Para quem isso é uma maldição, não sai. Não sai. Você pode tentar e às vezes a tentativa piora o resultado. Não, eu quero desenhar que nem o Picasso. Eu quero desenhar que nem meu filho. E aí você tenta e fica uma coisa, todo mundo percebe que é uma velha tentando desenhar que nem meu filho. Eu acho que tem algumas situações em que você não se livra. E tem um tanto que tem que ter uma aceitação de si mesmo, senão o processo fica muito pouco prazeroso e angustiante. Eu já vi também momentos de artistas em que a coisa chega num lugar que não anda, assim, é uma insatisfação tão profunda, um desejo de ser mais do que você é, que não sai. Tem que ter um lugar de paz, não, isso é o que vai acontecer. Eu nunca refaço, por exemplo, uma página. Ah, é? Saiu, eu aceito, foi. O quê? Eu estou desenhando, arte finalizando, não tem um bloco. Não, a gente faz thumbnail, roteiro, 1000 vezes e tal. Mas quando tá na página, saiu, vambora. Senão eu vou ficar, mas esse aqui, mas aquela foto de referência. Mas o que mais te pira o roteiro? Eu gosto muito da parte do thumbnail, assim, que é o roteiro já está pronto e aí você traduz em pequenos mapinhas. Ali eu tenho uma sensação emocional clara, assim, de que acabou. Terminei o livro. É isso mesmo. Vou dar pra Né e aí é isso. Mas é engraçado que você não faz roteiro. Desculpa, mas não é um roteiro. Os roteiros do Rafa são cenas, e aí você senta do lado e ele lê os diálogos com as vozes dos personagens, ocasionalmente. E eu acho que é o que torna os seus livros, tem uma característica que eu mais gosto, são os diálogos sem começo e fim. Ninguém fala com começo e fim, não sei se você já reparou que você está conversando com alguém, você conversa meio picado, assim, porque tem um monte de coisa acontecendo em volta que ajudam, preenchem o diálogo entre duas pessoas. E acho que porque você fica falando os diálogos dos personagens, até decorar o livro, não sei se você tem consciência, que você sabia a cachalote inteira de cor, e no fim são esses diálogos que vão entrando meio começados e não explicar, fulano, não sei o que, são sempre umas frasezinhas meio... Você precisa deixar claro para o leitor algumas coisas, sem adotar aquelas técnicas assim, deixa eu ver se eu entendi bem. É o momento do quadrinho, né? Esse momento. Não, é ser muito bom de diálogo. É ter uma oralidade absurda, que é difícil, né? Acho. São perguntas. Obrigado. Várias pessoas. Perguntar. Vocês são todos autores e autoras? Quantos quadrinistas aqui? Tem o Xavier lá. Os caras têm timidez, têm vergonha de ser quadrinista. Nada? Bom, então, não mesmo? Se você parar de olhar... Desculpa. Falem. Eu tenho uma. Então, se você... Pergunta? Acho que alguém está falando um com o outro sobre isso. Será que eu tenho uma Os caras só pergunta? falam isso. Eu vou fazer uma. Aê! A gente sabe que a gente teve esse diálogo de como era nos anos 80, como era nos dias de hoje, e a gente sabe que com a internet surgiu e as redes sociais, as pessoas começam a receber um volume de informações muito grande, e daí as pessoas começam a ver muito mais informação de uma maneira muito menos profunda. E daí, em paralelo, dá para fazer isso com um quadrinho. Você acha que, como a vida das pessoas mais jovens hoje em dia, elas meio que é mudado por isso, por ver muita coisa com pouca profundidade, se elas, quando elas forem consumir quadrinhos, se elas vão ter isso na cabeça e preferir um quadrinho mais rápido e melhor, do que algo muito... Elas não vão estar com a cabeça acostumada para consumir algo muito profundo assim. Eu acho que todo mundo ficou burro num nível sem volta, assim. Sério? Idiotas. Mas a gente está muito interessado em coisas muito fragmentadas e múltiplas ao mesmo tempo, toda hora.
E eu tô sendo generalista e meio cruel. Tem pessoas lendo, produzindo e entrando profundamente em cima de um monte de coisa, do ponto de vista de consumo geral, assim, a gente, acho que a nossa atenção anda fragmentada. Eu tenho muito livro de quadrinho que eu nunca vou ler. E que eu li um pedaço. Eu acho que eu ainda sou de uma geração que lia um pouco mais até o fim, assim. Eu dou muito autógrafo pra gente que leu, eu sei claramente que a pessoa leu a primeira parte só. Ela não vai ler o resto. E não tem problema, assim. Como é que você sabe que a pessoa leu? Um cara uma vez veio e falou, eu adorei o chocolate. Eu falei, pô, que parte que você gostou? Que parte você gostou? É cruel, cruel de fazer isso. Gostei da primeira página e tal, introduz bem isso. 3. E não tem problema mesmo, eu acho que isso pode vir depois, ela pode se interessar depois de novo, outras conexões vão acontecer, às vezes um pedaço de uma coisa é o que você precisa ali, naquele momento. Sim. A gente absorve desse jeito, assim, essa coisa de que a geração nova, é burra, blá, blá, blá. Acho uma puta de uma cagada, né, na verdade. Acho que existe uma forma diferente de se absorver e de se interessar por conteúdo que é mais fragmentário mesmo. Eu não sei o quanto melhorou ou piorou isso. Enfim, eu sou jovem, como vocês estão dizendo, então é difícil pra mim falar, mas você sabe quando você está trabalhando com uma coisa mais assim, você sabe que você está restringindo bastante o teu público, coisa assim. Você sabe disso, né? Ou pelo menos deveria saber. Você não pode lançar isso aí e achar que você vai vender milhões e milhões. Vai virar série na Netflix. Que vai virar série na Netflix e tal. Acho que não vai. Vai, André, você tá correndo atrás disso. Você tá correndo atrás gente. Não, claro, mas São muitas questões também, né? Essa coisa do desejo de... Essa coisa de a gente conviver eternamente com o desejo de ser alguém do futuro que a gente quer ser, através do consumo, nos deixa constantemente meio que se reformatando. Então, comprar um livro, ter um livro, agrega um valor naquele momento também, ou estar participando de um grupo que está vendo uma série, ou acompanhando uma certa discussão em algum determinado momento, ou múltiplas. É difícil mesmo de compreender essa coisa. Mas acho que tem uma coisa, o André que falou isso uma vez pra mim, eu acho que o quadrinho é um tipo de história que permite você, muito mais que um romance, muito mais que você lidar com o livro em diferentes velocidades, ou ler de geral. Então assim, você pode, sei lá, o Sem Dó, ou mesmo aqui, fazer assim, e é um jeito de ler. Sim. Pode abrir o Sem Dó e ver como um livro de fotos antigas de São Paulo. Ou esse aqui como, sei lá, os caras estão indo para um lado, estão indo para o outro. Puta, legal, tem uma árvore aí no meio. Design de página, né? Design de página, layout. Parece que era legal. Aí no final tem uma cabeça. E ao mesmo tempo, sei lá, eu li 2 vezes. Eu achei espetacular, assim, justamente porque essa coisa que essas pequenas cenas do nada, assim, de pequenas conversas, e aquilo tudo me pareceu tão, assim, cheio de significados e de... Um pouco, juro, assim, me lembrou muito o dia que eu entendi o videogame. Sabe assim, eu falo, nossa, olha o que está acontecendo aqui agora, não é nada e ao mesmo tempo era muito significativo, assim. Então acho que não sei, assim, para te responder assim, eu não sei se esse jeito que as pessoas estão lendo a cultura, muita coisa ou pouca coisa, ou sei lá, pra gente era muito mais difícil encontrar um livro ou uma imagem, então a gente ficava mais tempo, né, sabe? Não sei se emburreceu ou se é um outro jeito. São muitos jeitos, né, da gente... Tá vindo um monte de coisa, tá passando tudo rápido na nossa frente, mas... Chega uma hora que você para também e fala, puta, eu vou parar isso aqui. Eu acho que é do celular debaixo do travesseiro, sabe? É um ritmo acelerado que a gente vive, diferente mesmo. Eu acho que seja uma... era sempre assim. Tinha outras questões de outras épocas, mas hoje é foda, eu acho foda. Eu acho muito intenso, muito... Você tô ficando velho. Muito imediato também, né? Você tá ficando velho. Nessa, isso que ele estava falando,
Pensando, eu sou uma pessoa mais antiga e do tempo que se lia livros bem. Assim. Bons tempos, Maria. Vocês acham que o quadrinho, por conta desse auxílio visual, leva uma vantagem? Quer dizer, sei lá, você pode fazer em busca do tempo perdido em quadrinhos e vai vender mais, as pessoas vão ler mais. Talvez o auxílio visual que o quadrinho dá para a literatura não é uma coisa que, na chave que ele está falando, de como as pessoas perderam o interesse por se aprofundar, sentar, fazer uma leitura e entre muitas aspas, perder tempo com livros, o quadrinho é um auxílio ou enfim. Você leu o Tempo Perdido em Quadrinhos? Não, achei muito chato. Não, porque é chato. Tem livro? É ótimo, é bonito. Eu gostei. Vou comprar, mas eu gostei, achei bonito. Quem sabe? Bom, mas eu também não li o Proust. se fosse uma competição entre literatura e quadrinhos, agora, tá? Agora. Se produz muito mais literatura do que quadrinho no mundo, né? Em termos de venda também. É volume. Mas porque se produz mais, então, mas em termos de best-sellers, a literatura continua dando um cacete colossal. Sim. Então a relação que as pessoas têm com literatura também é muito mais profunda. Procura-se mais, vende-se mais e do ponto de vista de linguagem, essa ideia de que o quadrinho também é facilitadora, pode ser. Mas tem que... Mas aí é o quadrinho para escola, né? É o quadrinho como material didático, de apoio. Não, a literatura, sei lá, eu acho difícil acreditar que qualquer autor venda muito bem, muito melhor do que qualquer quadrinista. Não, claro que não. Então, em geral. O que vende de literatura? O público leitor de livro é maior. O público leitor de livro é maior. O público, você vai numa livraria e a proporção da quantidade de quadrinhos para a quantidade de livros. Mas tem que considerar a quantidade de quadrinhos geral, né? Não, mas estou falando. Não só os da livraria, os quadrinhos. Biblioteca super-heróis. Não, acho só que tem mais leitor de livro. Acho que culturalmente o livro é mais antigo, né? O livro tem como objeto leitor exclusivo. E o quadrinho é no começo do século passado. Né? Então, acho que o quadrinho. Essa questão da visualidade do quadrinho seria uma alternativa para isso que existe assim? Daqui para frente, será que o quadrinho ou os livros que têm mais de uma mídia, mais de um tipo de linguagem, né, considerando o quadrinho como livro, me parece que é mais atual, é mais... Ele no quadrinho não apresenta, ele tem sempre esse potencial, mas eu acho que ele nunca apresenta esse número mesmo. Olha lá, né, como no digital. Mas a gente está vendo, né, o streaming, as séries darem um cacetinho no cinema e nos filmes de longa. Que é uma coisa muito nova, uma linguagem que está sobrepondo a outra. Sei lá, o hip hop acabar com a poesia beatnik, sabe? Não sei. Mangá? Mangá é uma coisa que bate números colossais. Sim. Existe uma conexão. Vai, o mangá e a literatura. Entra num bar. Entrar num bar. Entrar. Não? Já deu o horário. Deu horário, coisa burocrática. Mas eu fiquei namorando um tempão essa ideia, assim, de uma história que fosse o livro de quadrinhos que matou a literatura, assim. E aí, qual seria esse livro? Não, mas tem alguns quadrinhos, Persepolis vendeu mais. Chamar o do que Daniel Galera, que qualquer escreveu romance. Persepolis vendeu 1,5 milhão de exemplares. Persepolis. Vendeu 1,5 milhão, mais No até, eu Brasil, acho. 14 mil. É um negócio, um número superior a qualquer romance. Oi? Mas que romances você tá falando? Romances clássicos? Tipo, pensa num romance lançado por uma jovem... Não, mas sei lá, Kéfera vendeu 1 milhão e 200. Não, ele atingiu números típicos de literatura, sei lá. Esses tipos, acho que Não, mas é que superior. aí você não está falando de uma briga injusta. Não, eu tô falando um clássico do- de quadrinhos, vamos dizer. Mas então, qual... Não, você está falando do clássico. Mouse. Sei lá, Crazy Cat. Não, Crazy Cat, clássico. Ah, Do século 1915. Então ele tem um século aí, mais ou menos, para se firmar. E coisas assim. Aí você pega a Odisseia.
está sendo lida e recitada e traduzida há 2.500 anos. O quanto a literatura permeia a sociedade, a construção de narrativas, e como o quadrinho é uma que nem o cinema. O Godard falava, né? O cinema não é arte, porque é muito novo, não chegou. Tem um filme que é arte, que era dele, e mesmo assim não era totalmente arte, assim, mas era arte. Então, assim, é tudo novo, né? O cinema, o quadrinho, essas artes, o streaming, é muito difícil para mim colocar. Game, né? Game. Embora a sociedade sempre jogasse e construísse narrativas a partir dos jogos, como está no livro Homo Ludens. Semana que vem, palestra com o André Conte sobre games. 4 horas aqui. Então, autógrafos? Sim, acho que É mais um questionamento, eu acho, sobre o que você perguntou. E, na verdade, a pergunta dela me levou a uma pergunta que é: você colocou a questão da imagem como um auxílio. E como a imagem pode, tipo, ajudar... Como um quê? Um auxílio. Um auxílio. Imagem como auxílio. É isso. Sobre essa questão da imagem como um auxílio e, tipo, como que vocês veem isso no quadrinho? Porque, pra mim, a imagem não é uma coisa que vai auxiliar, ela é uma coisa que você tem que ler também. Então, teoricamente, eu acho às vezes até mais difícil ler um quadrinho, porque eu preciso entender que ele está desenhado. E, tipo, não como um auxílio do texto, mas sim uma coisa que eu tenho que dar atenção tanto quanto eu estou dando ao texto. Então, era mais esse questionamento, assim, de tipo, ver a imagem como uma coisa que deixa mais didático, mais fácil, e na verdade é difícil. Na verdade, eu acho que você tem que interpretar a imagem, enquanto no livro ele te dá tudo, tipo, fulano tá não sei aonde, que ele está sentindo não sei o quê. E no quadrinho você tem que imaginar o que ele está sentindo, pela uma expressão, alguma coisa. Eu acho mais fácil. Mas o quadrinho abre uma coisa que a literatura também, cara. O texto não abre. O texto ele está dizendo, muitas vezes ele diz o que o personagem está sentindo. Então. Ele te direciona. No quadrinho você direciona o seu pensamento. Você vê ali. Se a literatura e o quadrinho estivessem num bar, te dava um pau. O bar gosta de dizer que mas é muito mais difícil fazer uma história em quadrinhos que escrever um livro, porque a gente tem que lidar com N outras forças que estão incidindo ali. Supondo também que o quadrinista tem um texto base, então ele usa o texto também para fazer um pré. Mas eu acho que é bobagem ficar achando uma disputa entre as coisas, né? Se entrar com um semioticista aqui da USP, o cara vai pagar 500 livros de reflexões entre imagem e texto, que são um mundo maravilhoso, infinito. E eu já me perdi várias vezes em coisas assim de estrutura de uma sequência de imagens que contavam uma coisa que para mim eram muito fundamentais, estava lá, tinha um negócio no canto, encostado na parede, o sujeito foi lá, pegou, mas não pegou e saiu fora, e várias pessoas me disseram, mas eu não sabia que ele pegou, ele queria pegar e não pegou. E que tem que ficar, e que me irrita um pouco também esse hiperdidatismo da imagem. Essa coisa que você precisa, de fato, mostrar, primeiro plano, uns brilhos de mangá em volta, sabe? Aí não peguei, aí cara, ou alguém fala, né, ele não essa pegou. parte me irrita, assim. Ele não pegou. Ele desistiu. Essa questão do tipo, ver que às vezes você está lendo um quadrinho e passa reto. Sim. Tá lendo, Sim. deveria estar olhando com atenção, pra mim, você deveria estar olhando com atenção às imagens, porque... E aí tem um outro lugar que eu acho bem mais interessante, tem me estado muito nos últimos anos, que é descobrir esses quadrinhos, os quadrinistas que não estão mais se preocupando muito se você vai entender ou não, entendeu? Na verdade estão abrindo coisas e fazendo alusões a outros aspectos da relação imagem-texto, às vezes tirando o texto, entrando com outros elementos, e que você não está ali para absorver essa relação que também é viciada, né, do leitor, que precisa ler a imagem para entender a narrativa de começo, meio e fim, chegar a uma conclusão que me deu uma catarse ali. Eu tenho ouvido muito isso, não entendi. Obrigado. Obrigado. A literatura tem uma vantagem, de novo, temporal. O cara que escreve um livro hoje, sabe, ou sei lá, pensa nos modernos do começo do século XX, que estavam reinventando narrador, prosa, estilo, etc.
esses caras se apoiavam, assim, eles podiam ler Chaucer, Shakespeare, Victor, sabe? Eles tinham regras que eles podiam entortar, sabe? Essa coisa o quadrinho ainda tem 100 anos, ele ainda está dentro de certas regras que a gente, sei lá, volta e meia alguém faz um livro, o Chris Ware fez um livro dentro de uma caixa, todo mundo fez, cara, o cara fez um livro dentro de uma caixa. E eu acho que a literatura, sei lá, ela já abdicou de narrador, você vai ler os modernos, os poetas, todo o modernismo, assim, principalmente de língua inglesa, que era muito radical, e é muito opaco, assim, isso que você fala do personagem ter sentimentos definidos, não tem, eles contam as histórias lateralmente, mas é porque alguém passou os 600 anos anteriores contando histórias com começo, meio e fim. O quadrinho tem pouco tempo ainda desse salto moderno, e aí eu acho que ele é mais acelerado, não sei, aí eu vejo, vai pra tudo que é lado muito rápido, a literatura ia meio... Morria 40 anos numa vanguarda. Numa vanguarda, isso, o nosso dura 27 só minutos. Só na literatura, o vanguardista velho. É que eu acho que a gente ainda tem que criar o hábito de ler quadrinho também. Eu acho que ele não é muito comum ainda. O hábito de encarar o quadrinho como uma possibilidade de algo mais, além de só o que os balões estão dizendo. Assim. Eu sempre conto essa história, que a minha mãe, quando estava lendo o Bear 2, ela terminou, daí comentou comigo que gostou, não sei o que, daí ela foi conversar com a minha tia, que é a irmã dela, e minha tia falou, nossa, eu percebi que nem lembro qual foi o caso especificamente, mas ela falou, eu percebi lá no final que aconteceu determinada coisa, e minha mãe falou assim, que? Aconteceu isso aí? Eu não vi. E aí ela veio falar pra mim, eu falei, aconteceu sim, mãe, pega lá, tá na penúltima página, isso aí, dá uma olhada lá. Aí ela olhou, mas é que não tem balão aqui. Então eu nem olhei pra esse quadrinho. Aí eu falei, então, essa é uma pequena diferença entre quadrinho e literatura, você precisa prestar atenção em outras coisas que não são só o textinho, assim. O texto não vai te dizer... Justo no Berk tem um monte de coisa de action, né? Isso deve ter entendido um terço. Minha mãe não gostou muito desse livro aí. Não, mas a minha mãe tem todo o direito, porque ela não é leitora de quadrinhos e nem crítica de quadrinhos. Então ela compra todos os meus livros, ela é minha maior fã. Mas ela não gosta. Mas ela não gosta ela muitas não gosta vezes. muito. Tem alguns que ela fica meio confusa. Aí Poró, ela ficou meio, mas veja bem, minha filha, o que foi aquilo ali? Por que fazer aquilo lá? Por que você não faz pé? A gente deu curso em Brasília, e aí em algum momento estava mostrando os quadrinhos de uma galera, e aí eu perguntei, mas e aí, o que está acontecendo aqui, gente? E aí as pessoas estavam entendendo, mano. Eu entendi que existia um problema de ruído, era uma HQ do Franz, assim, e tinha uma muito grande Franz. Não ajuda, viu? E aí o pessoal não estava, não sei, não estou entendendo direito, acho que é isso. E aí eu falei, então vamos ler umas histórias dos quadrinhos. A gente fez uma leitura de histórias dos quadrinhos, abrimos umas páginas, umas histórias fechadas, curtas, na época do Nebula. E aí eu falei, isso estava um curso legal, curso de leitura de quadrinhos. Eu cheguei a bolar montei toda uma ideia, anunciei e fui espinafrado online, assim. Agora você quer pegar a pessoa pela mão e ler quadrinho agora. Que curso mais merda, não sei o quê. Eu falei, nossa, tira esse curso. Eu não vou acabar minha carreira aqui. Mas existe esse lugar que é de fato, as pessoas leem coisas e entendem coisas de um jeito bem diferente. Provavelmente com o audiovisual também, a mesma coisa. Se absorve, entende de outra forma, mas a gente ainda é jovenzito, né? Quadrinha novinha do funk, assim. Então, pessoal, esse e outros conteúdos do Papuzine só são possíveis graças aos colaboradores do canal no Apoia-se. O Papuzine tem uma campanha lá no Apoia-se, é só você ir lá e contribuir com o valor que você puder. Você vai me ajudar a continuar produzindo conteúdos como o HQs e Negócios, o Perfil Quadrinístico, entrevistas, coberturas de eventos e muito mais. Então é isso, eu conto com a colaboração de vocês que gostam do canal, vocês que gostam do conteúdo que eu produzo aqui. Então é isso aí, já agradeço muito aos colaboradores, a galera que já tá ajudando, já tá fazendo parte lá do grupo secreto, onde eu coloco conteúdos exclusivos, já tá participando dos sorteios mensais que eu faço. Eu queria agradecer muito a vocês e também convidar você que tá assistindo a contribuir. Então é isso aí, valeu, até a próxima.